caminho que só possa trazê-los em segurança até a tua casa. Estamos aqui para aprender mais de Ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Abençoa o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos assimilar o conhecimento, o conteúdo da Tua palavra. A cada dia, Senhor, possamos nos alimentar, que nos ajude a crescer na graça e no conhecimento que há em Ti, em nome de Jesus. Amém? Então aqui vamos dar uma... A gente parou aonde aí, gente? Onde nós paramos? Oi? Paramos lá no Salmo 119, né? Que é um acróstico alfabético, né? Então, olha só, em relação à autoria dos salmos, coloque aí no seu caderno, né? Pelo menos 12 autores foram identificados. Doze autores foram identificados como os autores dos salmos, né? Quem realizou essa identificação foi a Septuaginta, tá? Todo mundo já sabe o que é a Septuaginta. É a versão dos 70. Ou a tradução do Antigo Testamento hebraico para o idioma grego. Ou você pode dizer a versão grega do Antigo Testamento. Então, a Septuaginta, que foi no ano de 285 a.C., é bom vocês guardarem essa data, que foi feita essa tradução, a primeira tradução da Bíblia, de um idioma para o outro, foi feito aqui nesse ano, ou pode também dizer que é século 3 antes de Cristo, tá? Os dois estão corretos. Então, a Septuaginta identificou pelo menos 12 autores dos salmistas, ou seja, os autores dos salmos. Como que ela fez isso, né? Pela legenda e pelos títulos. Tá? Pela legenda, né? E títulos. Show! 12 autores foram identificados através da legenda e através dos títulos, né? Ou seja, das epígrafes dos salmos. Quem fez essa identificação de pelo menos 12 autores foram os tradutores da Septuaginta, a primeira versão, né? Ou seja, a versão grega do Antigo Testamento. Ok? Deixa eu só dar um... Então, olha só. A gente sabe que... Vou colocar aqui. Tá dando para todo mundo escrever aí, gente? Vou colocar aqui do lado para não atrapalhar vocês. Então, nós temos aí... O primeiro autor, que é conhecido como o mais antigo, é Moisés. Moisés escreveu um salmo, tá? Um salmo, só um. 90. Moisés escreveu o salmo, vou colocar aqui, ó, SL, que é a sigla para salmos, 90. Tá? Davi foi o que escreveu mais números de salmos. Pelo menos 73 salmos foram escritos por Davi. Oi? 91 a gente chama de um salmo que a gente não sabe, fala que salmo órfão, né? Não sabemos a autoria de quem é. Alguns salmos, eu vou falar para vocês mais na frente,
que são salmos órfãos, ou seja, não identificaram seu autor, tá? Contém aquelas 3 estrelinhas no hino da harpa, é porque o autor é desconhecido, tá bom? Beleza aí, gente? Até aí tudo bem? Show de bola? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui em relação ao Salmo de Davi. Quem pode abrir Atos 4, 25? Atos dos Apóstolos. Vou colocar aqui em azul porque está relacionado a Davi ainda. Atos, capítulo 4, verso de número 25. Vamos lá. Quem pode ler esse texto? Uhum. Tu falastes aos povos pela boca do teu servo. Tem outra versão aí do Salmo. Tá, que é Atos 4, 25, né? Nosso antepassado, Davi. Deixa eu ver aqui na minha versão. É NVI? Tá todo mundo assim? Uhum. Deixa eu ver aqui no meu. Uhum. Quatro, 25. Aham. Beleza. Então, por que eu estou citando esse texto? Porque exatamente o que está em Atos 4, 25 é o que está lá no Salmo 2, verso 1. Ok? Então, olha só, Lucas está dizendo, assim como falou o seu servo Davi. Então, quem registrou isso foi Lucas, né? Se você abrir lá o Salmo 2, verso 1, não tem na epígrafe o autor. Mas, segundo o texto de Lucas, o autor do Salmo 2 é Davi. Isso aí. Ele era um pesquisador, né? Pesquisador de campo mesmo. Isso. Você pode ver que Lucas está dizendo, ele está, na verdade, citando o Salmo de número 2. Mas se você abrir lá, o Salmo 2, não está dizendo lá na epígrafe que é Salmo de Davi. Como é que você sabe que é de Davi? Contexto de Atos, capítulo 4, verso 25. Tá? Por isso que a Escritura se interpreta com a própria Escritura. Entende? Então é muito importante isso. Tá? A Septuaginta não identificou Davi como o salmista de número 2, ou como escrevia no Salmo 2. Mas Lucas, no Novo Testamento, citou exatamente as mesmas palavras. Então, infere-se que esse salmo é de Davi, pelo relato de Lucas em Atos dos Apóstolos. Uhum. Refere-se também a Davi, com certeza. Então, isso é uma prova, porque você vê, o judeu,
ele acha que o Novo Testamento contém muitos erros e que Jesus não é o Messias. Mas quando a gente começa a fazer um paralelo do cumprimento das profecias do Antigo no Novo, e que autores do Novo Testamento estão citando os autores do Antigo, você vê que o Novo Testamento é a Escritura. Para nós, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é a Escritura Sagrada. Para os judeus, não. Escritura Sagrada é só o Antigo Testamento. Tá? E quando vocês começam a provar para eles que parte das profecias, a maior parte delas, se cumprem em Jesus, eles não aceitam. Há uma possibilidade. Muito pouco, mas existem judeus se convertendo a Jesus, que a gente chama de judeus messiânicos, né? Os judeus que reconheceram que esse Messias que veio há 2000 anos é Jesus. Mas assim, eu posso te afirmar que 95% deles não creem. Mesmo acontecendo. Eles creem no Messias, no Mashiach, no Yeshua HaMashiach, que virá ainda. Mas não foi esse, de 2000 anos atrás, que nasceu em Belém, da Judéia, né, e viveu em Nazaré. Esse não, tá? Porque eles esperavam Jesus conquistador de Roma, né? E não aquele que veio trazer o reino dos céus. Tá? Então, para os judeus, esse Jesus aí foi uma decepção. Tá? E vocês estão vendo o que está acontecendo lá, né, Israel, né? Ele hoje estava indo para a Arábia Saudita para tentar pegar um voo de lá e vir embora para o aeroporto de Guarulhos, né? Mas conseguiram atravessar lá, chegar até a Jordânia de ônibus, né? Um traidor? Eu não vou dizer como Judas, né? Porque Satanás entrou em Judas, né? A gente não pode dizer que todo judeu está endemoniado, né? Na realidade, o judeu é como um brasileiro, um inglês, um canadense, um americano que não reconheceu Jesus como Salvador. Essa é a mesma coisa. A única diferença deles para nós é que nós somos gentios e eles são judeus. Mas é a mesma coisa de um brasileiro, não tem um monte de macaense aí que não acredita em Jesus? Então está no mesmo patamar, o que Paulo falou. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então não tem privilégio para judeu e para gentio. Todos foram encerrados debaixo do pecado, para que também todos fossem salvos debaixo da graça. Então o judeu ele cai na mesma situação de qualquer outro povo da terra, que precisa crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? É um povo que para Deus, né, agora na graça, é como qualquer outro povo. É claro, o que existe diferente são pactos que foram feitos, que Deus ainda está cumprindo por causa da promessa que ele fez à descendência de Abraão. Essa é a diferença. Você vê que Deus, né, é quase, o Brasil é um país de dimensões continentais, né, tem 211 milhões de habitantes. Israel deve ter 14 milhões de habitantes, é do tamanho de Sergipe. O Irã já mandou 200 mísseis e não conseguiu destruir Israel. 350, né? Já aumentou o número. Quer dizer, um ou dois cai porque o domo de ferro não conseguiu. Mas se não tivesse essa defesa aérea, essa inteligência que Deus deu a eles, já teria sido dizimado da face da terra. Né? Você vê que o Irã não tem uma defesa aérea como Israel tem. Né? Que Israel já conseguiu neutralizar as bases militares deles, né? As fábricas de urânio. Se fosse o Rio de Janeiro, já tinha sido dizimada há muito tempo. Né? Então, Deus tem promessas, que o pacto que Deus fez com Abraão, que Deus está poupando eles, porque para nós, escatologistas pré-tribulacionistas, o que vai converter o povo judeu é a grande tribulação. A grande tribulação que vai ser um meio que Deus vai usar para criar vamos dizer assim, um âmbito evangelístico para que o povo judeu reconheça, porque vai chegar uma hora que Israel não vai suportar. A China vai encurralar, a Rússia vai encurralar, o Irã vai encurralar, tá? Que vai ser aquela famosa batalha do Armagedon. Mas agora não está sendo o Armagedon por enquanto, não. Porque para o anticristo aparecer, tem que ter falsa paz e não guerra. Concorda? Vocês não estudamos que nos primeiros 3 anos e meio ele vai firmar uma aliança com Israel? Então,
está acontecendo guerra, então Jesus vai voltar. Não, Jesus vai voltar quando tudo estiver em paz no Oriente Médio. Quando um homem, sendo o anticristo e o falso profeta, conseguirem ser esse líder mundial que vai conseguir trazer essa paz entre os países do Oriente Médio, toda aquela região da Europa. Agora, não é o Armagedon. Tá? O que é isso aí que está acontecendo em Israel? São os sinais da vinda de Cristo. Guerras e rumores de guerras. Mas ainda não é o início da grande tribulação e nem a batalha do Armagedon. Porque o Armagedon só vai acontecer 7 anos depois da grande tribulação. E os primeiros 3 anos e meio tem que ter uma aliança de paz no Oriente Médio para o anticristo se manifestar. Aí fica esse monte de escatologistas falando um monte de besteira, que já é Gog e Magog, que já é Armagedon, vocês já estão por dentro. Né? Não que... Aí fica aí, Lamartine e Pozella, tem outro coroa aí que fica falando besteira, por quê? Eles querem ibope, querem ganhar seguidores. Mas ainda não é, porque o anticristo ele não vai se manifestar em uma guerra dessa. Ele vai ser um homem que vai parar todas as guerras. Vai ser usado pelo diabo, vai ter poderes espirituais, junto com o falso profeta, que vai ser outro homem. Um cuidando da parte política, outro cuidando da parte religiosa. Aí, isso aí. Isso aí já acha que a gente está passando, na realidade, são os milenistas, né? E os pós-tribulacionistas, né? Eles acham que isso aí já é a grande tribulação acontecendo. Entendeu? Mas por que Jesus não voltou? Se já é a grande tribulação. Tem que parar para pensar nisso, né? Se já é a grande tribulação, Jesus deveria ter voltado. Ou então já começou os 7 anos, em algum momento que eu não sei quando. Então fica muito em... Tá muito bom. Né? Tranquilo, né? O Rio de Janeiro continua lindo, né? Mesmo com toda a violência. O Rio de Janeiro continua lindo, graças a Deus. Beleza, gente? Então, nós temos aí o Salmo 2, verso 1. A Septuaginta identificou Davi como 73 salmos. Então, nós temos um total de 150, né? Então, a gente pode dizer que ele escreveu praticamente 50%, né? Porque a metade de 150 é 75, né? Aí que eu estou dizendo agora. Aí você tem que... Isso aqui é o que é aceito pela tradução da Septuaginta. Ela identificou 12 autores e também identificou 73 salmos como sendo o quê? Davídico, né? Eu estou falando o parecer da... Isso aqui você pode dar como certo, porque quem fez a tradução foram judeus helênicos. Judeus radicados na época que viviam em Alexandria, que era a capital do Egito na época, e eles identificaram, davídico isso, 73. Só que os eruditos foram se aprofundando, mergulhando, e começaram a fazer essas análises. O Salmo 2, verso 1, foi citado por Lucas em Atos 4, 25. Então, você pode somar mais um aqui. É isso que eu estou falando para vocês. Você, como um bom estudante de teologia, qualquer lugar que você for pregar ou for dar um estudo, um seminário, você tem que ser específico. Olha, segundo a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, feita no século III a.C., de autoria davídica, ela identificou 73 salmos. Aí você matou a questão. Ninguém vai encher o seu saco e apunhar a sua cabeça. Sim, mas ele veio depois. Só que ele é um pesquisador grego que pesquisou muito, porque o livro de Lucas ele foi escrito, foi uma pesquisa de campo, e com certeza, quando ele estava escrevendo o seu livro, ele entrevistou muitos judeus daquela época que confirmaram que o Salmo 2 é um salmo de Davi. Pedro também, entende? E veja que Lucas não foi testemunha ocular do ministério de Jesus, ele não andou com Jesus, mas em todo o livro dele é a melhor escrita, mais refinada, mais perfeita, e não deturpa nem Marcos, nem Mateus e nem João. Então, a pesquisa dele, ele é considerado um autor jornalista, pesquisador de campo, porque ele era um médico grego, irmão.
muita coisa. Então, ele pesquisando, ele foi mais claro do que quem viveu mesmo, quem andou com Jesus. Olha que interessante. Você fala assim, puxa, mas eu andei com a pessoa, eu convivi. Quem tem mais autoridade de descrever a biografia de uma pessoa é quem andou com ela. Agora, Lucas, ele surpreende nisso. Ele não andou com Jesus, mas a pesquisa que ele fez no século I, né, não deturpou em nada os outros autores e ainda foi mais específico ainda. Olha que interessante. Então, o escrito dele é garantido. Tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, que é de autoria dele. Tá? Então, ele cita, né, como Davi falou sobre os reis, é o que está escrito no Salmo 2, verso 1. Tá? E tem outro texto também, vê aí Hebreus 4, 7. O que está escrito lá? Vou colocar aqui. Hebreus 4, verso 7. Vê se isso aí é Salmo 95, verso 8. Foi Davi, né? Olha, o autor aos Hebreus está dizendo que Davi fez essa afirmação. Ninguém sabe se foi Paulo, Barnabé, Silas, se foi Timóteo. Salmo 95, verso 8. Olha, não endureceis o coração como em Meribá e como na tentação do... Lembra que Moisés feriu a rocha em Meribá. Por isso que ele não entrou na terra prometida. Davi, né, o autor aos Hebreus, faz essa citação dizendo que é Davi, não é isso? O que ele fala em Hebreus 4, 7?